Bom, pessoal, só mais um vídeo aqui rapidinho sobre a canonização. Eu estava pesquisando na internet sobre as diferentes canonizações, porque tem outras igrejas, como as igrejas orientais, já desde lá dos primeiros séculos da igreja, eles não têm o mesmo canônico que a igreja católica. Tem livros que eles têm que a igreja católica nunca aceitou como inspirados, assim como tem livros que a igreja católica tem que eles também não aceitam. Então existem diferentes canonizações. Inclusive dentro das igrejas ortodoxas, que elas também têm suas diferenças, elas também têm canones diferentes dentre si. Então eu vou deixar esse artigo aqui para quem quiser ver, esse link aqui na descrição do vídeo, que é do Wikipedia sobre a canonização. Algumas coisas vocês vão ver que eu já mencionei, como por exemplo Marcião, que fez um dos primeiros canones e foi considerado herege pela igreja, o bispo Irineu de Lyon, que fez a primeira seleção dos 4 evangelhos, etc e tal. E aqui embaixo eles colocam até uma tabela, né, mostrando as canonizações e as igrejas que aceitam e as igrejas que não aceitam, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mais aqui embaixo. Mas o que me chamou a atenção na hora que eu estava lendo esse artigo, uma curiosidade, é que tanto os teólogos mais antigos quanto os mais modernos ou mais recentes, todos eles tiveram umas rejeições pelos mesmos livros, uma tendência a rejeitar os mesmos livros da Bíblia. E ironicamente esses livros é justamente aqueles que eu falei para vocês que são os livros considerados mais assim apostólicos, que a gente pode dizer que foram apóstolos mesmo de Jesus que escreveram, como por exemplo Tiago, a primeira epístola de Pedro, Judas e o Apocalipse. Esses 4 principais. Claro que cada um de um jeito diferente. Por exemplo, aqui eles mencionam que Orígenes, um dos pais da igreja lá do ano 184, ele queria tirar dos livros sagrados, né, que não fizesse parte da canonização, a epístola de Tiago, a segunda Pedro, a segunda e a terceira João. Então Tiago aqui está presente. E outros também tiveram tendência a rejeitar a epístola de Tiago, que, conforme eu já mencionei em vídeos mais antigos, que Tiago acredita-se que era uma resposta a Romanos, tal, não sei o quê. Então ele sempre foi uma epístola ele sempre foi uma pedra no sapato da igreja, essa epístola. Um outro que tentou também rejeitar e tirar essa epístola aqui foi Lutero. Aqui, ó. Segundo Lutero, ele não queria, ele se incomodava com esses livros de Judas, Tiago, Hebreus e o Apocalipse. E engraçado é que não era só Lutero, ele também era apoiado por cardeais católicos da época que também eram a favor de que a igreja retirasse esses livros da Bíblia. Eu até abri aqui a epístola de Tiago, que eu acho engraçado, que a epístola de Tiago ela é uma das mais assim, uma das mais sensatas e coerentes do Novo Testamento. Ela é uma da que tem mais paralelos com Jesus. Você vê que o autor do evangelho dessa epístola supostamente conheceu e aprendeu realmente com Jesus. Ela faz uma grande exortação aos pobres, onde ele fala aqui no capítulo 2 para não fazer distinção entre ricos e pobres, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Ela é a epístola que mais fala sobre a salvação por obras e não apenas por fé. Ele é aquele que exorta para você não seguir meia lei, como a maioria das igrejas fazem por aí. Ah, porque a imagem é pecado e sábado era para judeu. Tiago não, ele falou assim, ó, qualquer um que guardar a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado por todos. Porque aquele mesmo que disse não cometerá adultérios, também disse não matarás. Ou seja, o que ele está dizendo? Então quem quer guardar a lei, que guarde toda a lei. E não só meia lei. Ah, eu dou o dízimo e não tem imagem, então eu sou salvo. Não. Se você segue alguns preceitos da lei, tem que também guardar o sábado, leis alimentares, barba, não vestir roupa de tecidos diferentes, etc. E Tiago também foi o que mais falou sobre a questão da salvação por obras e não apenas por fé. Inclusive ele fala aqui uma coisa muito interessante, essa aqui no versículo 16 do capítulo 2. A partir do versículo 15, se algum irmão tiver nu e faminto e pedir ajuda para alguém, e a pessoa falar, vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não der nada para essa pessoa, que proveito vai ter disso? Inclusive eu já vi isso pessoalmente em igreja, inclusive, numa igreja que eu tive universal há muitos anos, onde um rapaz foi lá pedir um pão. Eu já contei essa história em vídeo já, que o rapaz falou para ele, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Uma frase que Jesus disse pro diabo e não deu nada pro rapaz faminto, entendeu? Aí que nem Tiago diz aqui, que proveito que tem isso? Ah, eu vou orar por você, tá com fome? Eu vou orar. Não tem proveito nenhum. A pessoa continua com fome. Então, com certeza, de todas as epístolas do Novo Testamento, de todos os livros, essa é uma das mais sensatas e coerentes. E eu, pessoalmente, Ronaldo, eu acho uma das minhas favoritas. E, coincidentemente, historicamente, ela é a que mais sofreu rejeição. Assim como o Apocalipse também. O Apocalipse, aliás, até hoje, se dependesse de muitos teólogos por aí, o Apocalipse até hoje também não estaria na Bíblia, sendo que o Apocalipse ele tem muitos paralelos interessantes com o Velho Testamento, ok? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição.
Quem quiser ver sobre a história da canonização, veja, vocês vão ver muita coisa interessante, apesar de ser só um resuminho do Wikipedia, mas não deixa de ter muita informação interessante, inclusive sobre a canonização judaica também, o Pentateuco samaritano, etc e tal. Enfim, tem muita coisa interessante, vocês vão gostar, ok? Paz a todos.